A gravação? Bom dia, professores. Tá sim, agora botei para gravar. Ok, obrigado, Léo. Mestre, obrigado, viu, por ter aceito esse convite. Um prazer. Aí eu queria explicar um pouquinho o que é o projeto, o que eu estou fazendo e esse nosso bate-papo aqui, tá? Ótimo. Eu estou preparando, mestre, já há bastante tempo, né, uma biografia política do Juscelino, que na verdade é uma biografia do nosso país, né? Claro. E aí, então, eu estou conversando com muita gente que está por aqui, que é muito importante como intérprete, como ator, né, do país. Então, essa é uma conversa sobre o Juscelino, mas também sobre o professor Bresser, entendeu? As duas coisas, né? Tá bom. Inclusive, eu já queria começar lá com o muito jovem Bresser, né, que está olhando para o governo Juscelino, enfim, a formação, né? A sua formação, como que foi aquela época, enfim, é essa a nossa conversa aqui, mestre. Tá ótimo. Eu tenho uma história decisiva até sobre isso, para a minha vida. Podemos começar? Podemos. Vamos lá. Então, em janeiro de 1955, no ano que depois o Juscelino seria eleito presidente, eu estava numa colônia de férias da Ação Católica, da JUC, em Itanhaém, e caiu nas minhas mãos o número 4 da revista Cadernos do Nosso Tempo, que era uma revista do Grupo do ISEB, um grupo de intelectuais nacionalistas e desenvolvimentistas. E eu li a revista, especialmente um artigo do Hélio Jaguaribe, mas, na verdade, eu li toda a revista, absolutamente fascinado, e porque eu estava descobrindo o Brasil naquele momento, ao ler aquela revista. E nessa descoberta, eu descobri que o Brasil, quer dizer, que havia sido um país, havia se tornado independente em 1822, mas entre 1822 e 1930 tinha sido uma semicolônia. E então, a partir da Revolução de 30, e com a liderança de Getúlio Vargas, e de uma política nacionalista e desenvolvimentista, voltada para a industrialização do Brasil, quer dizer, havia começado uma grande transformação no Brasil. Eu li tudo aquilo, né, e tomei duas decisões. Eu tomei uma decisão, assim, eu estava começando o terceiro ano aí da Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, e a minha intenção era ser juiz de direito, mas eu resolvi, então, que eu não seria juiz de direito, né? Eu ia terminar a faculdade, como terminei, mas eu procuraria ser um sociólogo ou um economista do desenvolvimento. Essa foi a minha decisão aos 20 anos. Bom, e logo em seguida, né, surgiu um problema, que eu era também, como participante da Ação Católica, nós todos naquela época era um grupo de jovens progressistas, entre os quais estava o Plínio Arruda de Oliveira, né, estava o Chico Itaker, estava o Jorge Cunha Lima, e estava o Montoro, mais velho, né? E nós todos estávamos no PDC, no Partido Democrata Cristão, que era um partido decente naquela ocasião. E então, quando chegou no dia 1º de maio, havia a convenção do PDC. E nessa convenção, o partido, eu não participei dela, mas, aliás, eu não tinha nenhuma participação política, era só, mas o partido resolveu apoiar o Juarez Távora contra o Juscelino Kubitschek. E quando houve essa decisão, né, eu, então, resolvi sair do partido, né, e, de fato, saí do partido, né, e depois, quando a candidatura do Juscelino se confirmou, ainda não estava confirmada nessa época, então é claro que eu votei nele, né? E foi, então, uma mudança de vida muito importante, porque
O Juscelino, ele foi apoiado por Getúlio Vargas, e ele, então, continuou as políticas de Getúlio Vargas. Quer dizer, a política desenvolvimentista, nacionalista, menos nacionalista do que o Vargas, mas voltada, sem dúvida, para a indústria, muito firmemente, voltada para fazer um grande acordo com os empresários industriais, como o Vargas já procurava. Quer dizer, a diferença é que ele pôde contar com as empresas multinacionais, né, para o processo de industrialização, né, o que foi muito bom, né, mas teve muita gente que achou que isso não era bom nacionalismo. É um equívoco, né? Na verdade, acho que vale a pena falar nisso aqui agora, nesse momento. Na verdade, esse fato de que as empresas multinacionais passaram a investir na indústria na América Latina, especificamente no Brasil, era um fato novo. Antes da guerra não havia isso. As empresas internacionais, nem se chamavam multinacionais, estavam na área da mineração e dos serviços públicos, não da indústria. A indústria havia, no máximo, alguma montagem e certamente alguma assistência técnica, mas fabricação mesmo não havia nada. Isso mudou porque o Brasil fechou as suas importações, né, para se industrializar, então ela precisava proteger a indústria nacional, que era uma indústria infante naquela época, e então, com isso, as multinacionais não tiveram alternativa senão investirem no Brasil. E o Juscelino se aproveitou dessa oportunidade, né, e foi muito bom, como eu digo. Mas isso criou uma coisa importante, porque isso já criou um problema dentro do ISEB, porque o Hélio Jaguaribe, né, em 1958, publicou um livro dentro do ISEB, e nesse livro ele falava sobre esses investimentos das multinacionais. E se dizia um pouco perplexo, porque a nossa tese, a tese desenvolvimentista, era a de que o imperialismo era contra a industrialização. E agora ele via as empresas multinacionais investindo na indústria. Agora, o grande problema realmente aconteceu 10 anos depois, quando em 1900, depois do golpe militar de 64, quando o Fernando Henrique e o Enzo Faleto escrevem o seu famoso livro sobre a teoria da dependência. Na verdade, quem tinha fundado a teoria da dependência era um economista marxista, chamado André Gunder Frank, em 65. É um paper dele de 65 que girou por toda a América Latina, que chamava-se O Desenvolvimento do Subdesenvolvimento. E aí surgiu a teoria da dependência. Mas dela derivaram duas perspectivas, a do próprio Gunder Frank e do Rui Mauro Marino, que continuava a fazer a crítica do imperialismo, e a crítica do Fernando Henrique, que, na verdade, disse o seguinte: olha, já que as empresas multinacionais estão investindo na indústria, aquela tese do imperialismo anti-industrial, anti-desenvolvimento, está falsa, é errada. E, portanto, a solução, por outro lado, e essa era a tese básica da teoria da dependência, a burguesia nacional não é nacional realmente, é dependente, né? Isso já também estava na visão do Gunder Frank. Então, quer dizer, a revolução nacional não é possível, então nós vamos nos associar ao império, né? E então teve início a teoria da dependência associada, que foi dominante no Brasil durante pelo menos 20 anos, porque era uma teoria que atraía, na medida em que fazia uma crítica forte aos militares. Então,
Isso foi um grande equívoco, né? Um grande equívoco porque o que esses intérpretes estavam fazendo era confundindo a ação das multinacionais com a ação do imperialismo. São duas coisas muito diferentes. As multinacionais são empresas que buscam lucro, né? E então elas, quer dizer, tinham oportunidade não tinham oportunidade de ter lucro exportando para o Brasil, então investiram aqui. Agora, o imperialismo é um imperialismo que, quando ele é informal, como não é uma redução do outro país à condição de colônia, pura e simplesmente, quer dizer, ele se exerce fundamentalmente através do que eu chamo do imperialismo por hegemonia ideológica. E o imperialismo por hegemonia ideológica trata-se fundamentalmente de transferir para o país em desenvolvimento o liberalismo econômico, tirar o Estado da economia e aí a economia não se industrializa, aceitando inclusive a tese de que não importa, o desenvolvimento pode acontecer também através da agricultura. Como diz o Gabriel Palma, o grande economista chileno, né, para os liberais não faz diferença se você está produzindo potato chips ou microchips. É uma brincadeira, mas é isso mesmo que eles pensam. Bom, e infelizmente, quer dizer, esse fato foi se confirmar muito depois, quer dizer, quando, em 1990, quer dizer, o Brasil, afinal, se submete, né, ao imperialismo, né, e faz a abertura comercial e financeira, o que vai acontecer em seguida no Brasil? Uma enorme desindustrialização, né, e uma baixa das taxas de crescimento brutal, né? Então, era o imperialismo que estava, porque o imperialismo tem interesse em não industrializar os países, porque esses países queriam concorrência. Tanto assim que, onde eles não conseguiram fazer isso, que foi no leste da Ásia, eles não conseguiram convencê-los, os coreanos e principalmente os chineses, de se tornarem liberais, quer dizer, o resultado foi que eles se tornaram grandes concorrentes dos Estados Unidos na exportação de bens manufaturados. E mestre, o senhor falou que no ano de 55, né? O PDC optou por apoiar o Juarez Távora, o senhor acabou votando no Juscelino, né? Como foi a campanha em 55, a percepção lá na Faculdade de Direito, no ambiente onde você percorria? Como foi a campanha de 55? Porque ela foi uma grande batalha, né? Porque o Getúlio tinha recém se suicidado, o país estava muito tenso, né? Como o jovem Bresser ali percebeu e participou da campanha do Juscelino? Eu participei pouco, confesso, porque eu nunca fui um bom militante político. Eu acabei tendo cargos políticos na vida que foram importantes, mas eu sempre fui muito mais um intelectual do que um político. E então não. Quer dizer, o fato concreto é que naquela época, quer dizer, primeiro que em 1964, quer dizer, nós, e eu inclusive, na Faculdade de Direito, marchamos até o Palácio dos Campos Elíseos, pedindo a renúncia do Vargas. Foi 6 meses antes de eu descobrir, né, que havia um erro nessa história, né? Não, 1950, 64, 1954. Né? E, quer dizer, eu passei a ver o Brasil de uma forma diferente, foi a partir de janeiro de 55. Agora, quer dizer, a faculdade não estava muito, que eu me lembre, não estava nem um pouco interessada no Juscelino naquela época. Quer dizer, não estava também apoiando entusiasticamente o Juarez, mas eu suponho que a maioria dos meus colegas ainda votou no Juarez e não no Juscelino. O que era um erro, o que teria sido um erro se os brasileiros tivessem escolhido a mesma solução, porque, afinal, o Juscelino, quer dizer,
foi um grande presidente, né? Ele teve apenas um problema muito sério, né? Ele abusou na parte fiscal, e esse abuso na parte fiscal envolveu a construção de Brasília, né? De forma que, quando terminou o governo dele, né, a economia brasileira estava desequilibrada do ponto de vista fiscal e, o que era mais grave, estava com uma taxa de câmbio muito apreciada. E então, quando foi eleito o Jânio Quadros, o Jânio nomeou como seu ministro da Fazenda um banqueiro liberal da Bahia, Mariani, e o Mariani imediatamente fez uma depreciação cambial. Ele tinha que fazer, não havia muita alternativa, dada a herança errada que o Juscelino deixou. E o resultado disso foi que o Brasil, então, a inflação subiu, quer dizer, e o Brasil viveu os próximos 4 anos. Em cima disso, ainda nós elegemos uma pessoa absolutamente incompetente, que foi o Jânio Quadros, um populista de direita da pior espécie, né? E o resultado, quer dizer, que tentou dar um golpe e fracassou, mas o fato é que o Brasil viveu numa grande crise econômica e política, quer dizer, nos 4 anos seguintes, até que a crise fosse resolvida de maneira negativa pelo golpe militar de 64. Mestre, o senhor escreveu num texto uma vez que o período Juscelino, né, no qual as empresas começam a chegar, a indústria começa a chegar, né, aquilo ali foi uma efervescência econômica, e essa efervescência econômica ela tinha algumas causas, né, dentre as quais a personalidade do estadista, né? Eu queria... Como que foi essa efervescência econômica, ainda mais para um jovem que tinha acabado de perceber a importância da industrialização para a nação, né? A indústria no centro da questão nacional, né? Então, o Juscelino era um homem, era um grande líder político, sem dúvida nenhuma, e era um homem feliz, né? Ou seja, e ele transmitia a sua felicidade, a sua alegria de governar, né, para os brasileiros, né? Então, e eu senti muito claramente isso. Por outro lado, foi nessa ocasião que eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava no jornalismo, mas aí eu estava casando. O jornal, a última hora em que eu trabalhava, atrasava 3 meses para pagar um salário, e eu saía do jornal muito tarde. Resultado, eu saí do jornal e eu queria virar sociólogo ou economista do desenvolvimento, mas enquanto eu procurava uma oportunidade para isso, eu fui trabalhar em propaganda. E eu trabalhei numa pequena agência de propaganda que fez a propaganda da inauguração da Mercedes-Benz, que foi a primeira indústria automobilística que foi estabelecida no Brasil, na área de caminhões, né? Quer dizer, então foi muito interessante, quer dizer, já participar dessa forma assim muito indireta, é claro, não estava participando da política, mas eu participei muito ativamente, inclusive obtendo anúncios para o dia da inauguração, para a Mercedes, etc. Então, o Juscelino tinha essa qualidade de... Quer dizer, ele tinha uma visão, né, porque o fundamento... Você disse que o Juscelino foi um estadista. Foi, porque um estadista é um político que deve ter uma visão e deve ter a coragem de buscar alcançar essa visão, né? E o Juscelino, sem dúvida, tinha essas qualidades, né? Como antes tinha tido Vargas, que para mim foi... Eu entendo que o Vargas foi o grande estadista que o Brasil teve no século XX. Mas, quer dizer, depois dele, o Juscelino também foi um grande presidente e um estadista, né? Sou um admirador. Posso críticas, mas isso na parte fiscal, mas... O ISEB, ele é muito importante na sua reflexão, né? Acho que o senhor é um dos principais responsáveis por trazer o ISEB para o centro do debate atual, né?
É verdade. E o ISEB, mestre, ele está imbricado ali com todo o período juscelino, né? Tem fotos dele ali com toda a turma do ISEB, enfim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o ISEB, Juscelino, o jovem Bresser respirando isso tudo. Veja, a coisa que é muito interessante é que o ISEB, quer dizer, era um grupo fundamentalmente nacionalista, que ele vai só se tornar de esquerda depois da saída do Hélio Jaguaribe e, na verdade, depois de que termina o governo do Juscelino. Aí, no governo Jânio Quadros e depois no governo João Goulart, quer dizer, os intelectuais mais à esquerda dominaram o ISEB. O que aconteceu com o ISEB foi que, quando veio o golpe militar, em 64, né, quer dizer, o ISEB foi violentamente extinto, naturalmente. Alguns dos seus representantes, fundamentalmente o Guerreiro Ramos, que era o grande sociólogo do ISEB, e era também deputado, foi cassado. E os outros não foram cassados, mas foram jogados foram condenados solenemente pelo regime militar. E foram também condenados pelos paulistas, pelos intelectuais paulistas da USP, né? Porque, naquela época, estava surgindo no Brasil, quer dizer, o departamento de Sociologia da USP, de Florestan Fernandes. Quer dizer, Florestan Fernandes já teve um debate com o Guerreiro Ramos, né? Ainda antes do golpe. Agora, depois do golpe, quer dizer, a interpretação que a USP fez, e dela participaram, curiosamente, também o Caio Prado Júnior, né, que era comunista e marxista, mas ali ele se associou com a USP, foi paulista. Quer dizer, eles concluíram, eles argumentaram que, primeiro, que burguesia nacional não existia e que a esquerda e o Partido Comunista, que a partir de 58 adotou as ideias do ISEB, né, de uma coalizão de classes, de um acordo entre empresários e trabalhadores e a burocracia pública, quer dizer, que essa ideia era uma traição à Revolução, né? E então, resultado, ainda que a Escola de Sociologia de São Paulo não tenha sido revolucionária coisa nenhuma, o fato concreto é que quer dizer, o ISEB passou a sofrer uma crítica violenta e irracional aqui, né? A Maria Silvia Carvalho Franco, né, tem um trabalho que é uma loucura, né? Uma crítica sem pé nem cabeça em cima do ISEB. E tem uma tese de doutoramento feita na época, em que diz que o ISEB era uma fábrica de ideologias. Eu, há alguns anos, quando eu descobri tudo isso, quando eu descobri a teoria da dependência associada, que eu demorei muito para descobrir a teoria da dependência associada, eu não percebia qual era a extensão da coisa. Foi só depois que eu saí do governo Fernando Henrique, em 2003, que eu descobri isso. Mas, e quando eu comecei, então, eu resolvi estudar um pouco mais o que tinha acontecido, né? Eu fui conversar com uma intelectual carioca, a Alzira Vargas. E a Alzira, ela não é da família Vargas, que eu saiba, não é da família do Getúlio, mas a Alzira fez uma tese sobre o ISEB em 1968 ou 78, não tenho certeza, na França, na École d'Haute Études en Sciences Sociales, né, de Paris. E então eu fui conversar com ela, né? E aí eu perguntei para ela, mas, Alzira, por que você não traduziu
este livro para o português. Aí ela é uma senhora muito viva, ela divide-se para mim. Eu publicar? A USP me matava. Era assim a coisa. Foi uma coisa absolutamente irracional. Por isso que, quer dizer, os membros do ISAB sumiram. Quer dizer, o Guerreiro Ramos foi para os Estados Unidos e deixou de escrever sobre o Brasil, passou a escrever sobre uma teoria das organizações, até interessante. Quer dizer, o Hélio Jaguaribe, né, ficou muito tempo calado. O Inácio Rangel, né, teve um ataque cardíaco, foi uma desgraça geral. Né? Para todos aqueles intelectuais foi muito duro, porque eles sofreram dos dois lados. Né? Uma coisa muito... De forma que, quando eu realmente retomei o assunto, assim, retomei com firmeza, eu sempre contava essas histórias, mas agora eu fiquei com mais... Quer dizer, então aconteceu, quer dizer, as pessoas se interessaram novamente pelo ISEB e perceberam que foi uma coisa realmente importante no Brasil. Mestre, isso que o senhor está falando, né? Me parece que é o seguinte: depois de 64, abriram-se 2 tribunais, um da direita e um da esquerda, e colocaram no banco dos réus a nação como ideia e os seus personagens, né? Então, assim, eles vão condenar Getúlio, Juscelino, o ISEB, é o projeto nacional inteiro que vai para esse banco dos réus pelos 2 lados, né? Me parece que é isso que o senhor está descrevendo. Está muito bem falado, você fez uma ótima síntese do que eu penso a respeito, né? E uma síntese jurídica, porque pôs aí né? Pôs um tribunal no meio. E réus. Mestre, o processo de industrialização, né, que se deflagra, né, ele me parece que muito na linha do que o Hirschman, por exemplo, pensava, ele vai desencadear várias articulações na economia brasileira, né? Porque não é só atrair, por exemplo, a indústria automobilística, né? Vai montar ao redor dela a indústria de autopeças, que essa o capital nacional tem condições de assimilar, né? A cada grande investimento, ou do capital estrangeiro ou do capital estatal, sempre ao redor tem ali o capital nacional sendo incentivado, levado adiante, né? Queria ouvir um pouquinho o senhor sobre essa estratégia de desenvolvimento que estava ali. Então, a estratégia que começa com Vargas, depois vai para Juscelino, e depois passa para os militares, depois de 3 anos de ajustamento, né, com o Bulhões e o Roberto Campos, os militares também voltam a ser desenvolvimentistas, e para eles, quer dizer, e para os desenvolvimentistas, o desenvolvimento é pensado em termos de aquilo que o Peter Evans, um sociólogo muito bom americano, chamou da tríplice aliança, quer dizer, a aliança do Estado, das empresas multinacionais e dos empresários nacionais. O caso assim mais forte dessa aliança, que foi formalizada, foi na instalação da indústria petroquímica, que é para você contar com o apoio do Estado. Na petroquímica, a empresa devia ter essas 3 partes, esses 3 sócios, né? Nenhum majoritário. Então, quer dizer, a estratégia de desenvolvimento que o Brasil adotou, né, e o Projeto Nacional de Desenvolvimento do Brasil, né, foi muito bem sucedido. Né? Foi muito bem sucedido porque o Brasil, entre 1950 e 1980, foi o país que mais cresceu em termos brutos. E, em termos per capita, só ficou atrás do Japão, e pouca coisa atrás. Né? O Brasil era um absoluto sucesso. Quer dizer, desde 1980, né, por causa de uma grande crise da dívida externa e da alta inflação, e desde 1990, porque abriu a economia e se tornou totalmente dependente novamente e perdeu o projeto nacional,
o Brasil praticamente estagnou. A economia brasileira passou a crescer muito menos, não só do que os países em desenvolvimento em geral, mas especialmente também em relação aos países ricos. Quer dizer, então, em vez de fazermos o alcançamento, chamado catching up, nós passamos a ficar para trás, né? E isso está relacionado com o liberalismo econômico e com o imperialismo que empurrou para nós o liberalismo econômico. Agora, esse liberalismo econômico está numa enorme crise neste momento, desde 2008, mas agora com Biden ficou mais claro ainda que o neoliberalismo como ideologia econômica morreu, né? Mas aqui no Brasil não, nós ainda estamos, né, no clima de todos os problemas se resolvem com mais e mais reformas, o que é ridículo. Reformas liberais, o que é ridículo. Tem muita reforma para se fazer, reforma tributária, por exemplo, é muito importante, mas não reformas liberais, reformas desenvolvimentistas. E, mestre, nesse período, né, o senhor falou que o Brasil foi ficando para trás, né? Só que no período do governo Juscelino, né, a gente foi campeão no futebol, no basquete, no tênis, no salto. Eu até descobri, o Juca Kfouri, numa dessas entrevistas, me falou que a gente foi campeão em pesca submarina. Eu descobri um campeão mundial brasileiro de peteca. E uma coisa inusitada, né? E a gente criou a Bossa Nova, que o mundo veio a admirar, né? A gente ganhou em Cannes, né? O Vidas Secas ganha a melhor fotografia, porque o Barretão, que também foi entrevistado aqui, ele falou, não, eu não podia retratar o sol brasileiro dentro de um estúdio, eu tinha que captar o sol brasileiro mesmo, né? Então, na verdade, a gente tem um mergulho para dentro do Brasil, né? E aí o mundo olha o Brasil com admiração, né? Teve um pagador de promessas também, Alessandro, que ganhou o prêmio principal de Cannes. Foi uma coisa muito importante, né? Com Anselmo Duarte. Mas, quer dizer, o que você está falando, e é muito verdade, é que o Brasil, nos anos 50, era um país feliz, né? Essa que é a coisa interessante. Quer dizer, era um país cheio de esperança, isso continuou até 68. A coisa só realmente começou a virar em 64, mas realmente foi só em 68, com o AI-5, porque até 68 nós seguramos a peteca, vamos chamar assim, achamos que, quer dizer, ainda estávamos todos apostando no desenvolvimento e apostando num grande Brasil, né? Aí depois começamos a ter dúvidas a respeito. Primeiro, passamos a ser muito críticos do regime militar, e depois, né, eu muito crítico da falta de desenvolvimento do Brasil. Então, o Juscelino contribuiu muito para esse clima feliz e otimista. Ele era um otimista, né, inveterado, isso é ótimo. Esse negócio de ser pessimista é muito ruim, porque você fica sem projetos, né? Você precisa ter otimista para ser projetos, mas tem que ser realista também e saber como executá-los. Quer dizer, o trabalho que eles fizeram no BNDES com o Lúcio Meira, né, para a construção da indústria automobilística, com os chamados grupos de trabalho, foi uma coisa muito bem feita, né? Ele se muniu de bons economistas para ajudá-lo no processo. Isso que o senhor falou, né, mestre? Um estadista é importante, mas o redor dele é a sustentabilidade, né? Então, o Lúcio Meira, o Furtado foi para o governo, né? O Anísio Teixeira estava no Ministério da Educação, com o Darcy Ribeiro ali, ainda menino, pertinho, né? Enfim, o Santiago Dantas escrevendo leis, né? O Vitor Nunes Leal era da Casa Civil. Assim, na verdade, é uma florada, né, de talentos brasileiros ali, né? Exatamente. Porque o Brasil estava criando essa oportunidade para se rever e se rever de uma maneira positiva. E
o líder principal disso foi o Getúlio, mas digamos, o líder mais simpático, mais agradável foi, e também um líder muito importante, foi o Juscelino, sem dúvida nenhuma. Foi ótimo. Mestre, enfim, quando termina, né, a ditadura, eu fiz esse pequeno levantamento, na candidatura, na eleição de 89, o Caiado e o Collor afirmavam-se herdeiros do Juscelino. Aí na de 94, e depois também em 98, o Fernando Henrique afirmava-se o herdeiro do Juscelino. Aí, enfim, vai passando. Na última, no Roda Viva, quando foi perguntado para o Haddad qual era o político que ele mais admirava, ele falou Juscelino. Então, assim, fazendo esse balanço, olhando da redemocratização para cá, de alguma maneira, todos afirmam que o seu, enfim, seu norte aí é o Juscelino, né? A que explicar, como explicar essa tentativa de apropriação ou essa fala, né, de lá para cá? A que o senhor acreditaria? São duas coisas. Uma é que o Juscelino foi um desenvolvimentista muito bem sucedido, quer dizer, que fez parte que ajudou a liderar a grande revolução industrial e nacional brasileira, né? Não foi, mas a pergunta é, mas e por que não o Getúlio Vargas, que foi mais importante e até mais consistente, inclusive, do que o Juscelino? É porque o Getúlio Vargas, né, foi ditador entre 1937 e 1945. E, então, uma pessoa como Fernando Haddad, por exemplo, tem dificuldade em relação a isto. Quer dizer, eu não me lembrava de ter visto, de ter ouvido o Fernando Henrique falar em defesa do Juscelino, mas ele declarava insistentemente que a era Vargas estava terminada, um equívoco muito grande. Quer dizer, o Juscelino fez parte, né, e fez parte de maneira muito positiva da era Vargas. A era Vargas terminou com Jânio Quadros, né, e depois com a crise de 64, quer dizer, com João Goulart, né, sendo vítima de um golpe. Então, essa popularidade do Juscelino, quer dizer, é muito correta, está muito bem colocada, né? A esquerda a esquerda brasileira ainda tem muito de paulista, sabe? Isso é um drama, porque uma coisa muito curiosa é que, alguns anos atrás, o meu motorista chega para mim e diz assim, ele é muito interessado em coisas de política, tal, ele chegou assim, e ele viaja muito pelo Brasil. Ele virou-se para mim e diz assim, doutor Luiz Carlos, o senhor percebeu que aqui em São Paulo é a única cidade que não existe uma Avenida Vargas? Do Brasil inteiro, eu vou em tudo quanto é canto e está cheio tem sempre uma Avenida Vargas importante. Aqui nem uma rua. Eu fui olhar, inclusive, no Quatro Rodas, naquela época, você olhava ainda aí, e de fato não tinha. Quer dizer, foi a coisa de 32, né? Quer dizer, 32 não foi, digamos, aceito, né? Os paulistas, a derrota que sofreram em 32, eles não conseguiram, né, processar devidamente. Quer dizer, a própria USP foi criada em 34 com essa, e apesar da USP ser a grande universidade brasileira, né, apesar de Florestan Fernandes, quer dizer, e a Escola de Sociologia de São Paulo terem sido muito importantes, não só o Florestan, mas o Fernando, o Ottaviani, quer dizer, o Vefor, quer dizer, o fato é que eles, em relação ao problema do desenvolvimento econômico, definitivamente não brilharam. Ficaram aí atrapalhados. Esse atrapalhado deles está atrapalhando a nação, né? Mas sem dúvida, atrapalhou. Agora já não tem mais. Agora isso já está superado. Aqui quer dizer,
a USP depois fez uma crítica muito correta do regime militar, a partir uma crítica correta no lado da democracia, né? e da desigualdade, né? Porque também os militares aumentaram muito a desigualdade no Brasil. De forma que hoje nós temos que pensar em outro mundo, mas temos que pensar em outro mundo, quer dizer, e temos que pensar, não é, que o desenvolvimentismo naturalmente renovado é necessário. Quer dizer, uma coisa que é importante, a gente não... Eu estou escrevendo um livro atualmente, que já faz uns 3 anos que eu estou escrevendo esse livro, mas é que é muito trabalhoso, que chama-se... É sobre o capitalismo dos séculos XX e XXI. E nesse livro, por que eu fui falar do livro agora? Por causa do outro desenvolvimentismo. Ah, sim. E nesse livro, quer dizer, eu desenvolvo a economia política do novo desenvolvimentismo. Porque o novo desenvolvimentismo é uma teoria, é todo um sistema teórico, que tem uma teoria econômica, uma microeconomia e principalmente uma macroeconomia do desenvolvimento muito inovadoras, quer dizer, mas também tem uma economia política, onde nós discutimos o Estado desenvolvimentista, o capitalismo desenvolvimentista, as coalizões de classe, né, liberais e desenvolvimentistas. Enfim, essas são as questões que a gente discute. Não é? E o Brasil, não é, nesse quadro, está, como eu disse, semi-estagnado desde 1990. Quer dizer, ontem saiu no jornal, tinha um bom artigo do Nelson Marconi, que trabalha comigo, no Valor, mas tinha no mesmo dia, na Folha, tinha uma entrevista do Edmar Baixa, meu velho amigo, mas só que ele, né, virou casaca, ele era um homem de esquerda e desenvolvimentista, e o Edmar dizia assim, não, o Brasil sofreu toda essa desindustrialização porque não abriu suficientemente a sua economia. Ora, isso é ridículo, isso é zumbi economics, quer dizer, eu, inclusive, consegui, nos últimos anos, demonstrar isso empiricamente, que isso é falso. Por quê? Quer dizer, eu demonstrei que a abertura comercial que eu, naquela época, em 1990, apoiei. Na verdade, quando eu cheguei ao governo em 87, quer dizer, eu fui informado, assim, no primeiro dia, né, José Tavares, que era o presidente da Comissão de Política Aduaneira, era um bom economista, é um bom economista, me disse, olha, eu fiz as contas e a tarifa média de importação no Brasil está em 45%. E o subsídio médio para exportação de manufaturados também está em 45%. Eu disse que aquilo era inaceitável, né, para mim mesmo e depois para os meus companheiros de ministério, quer dizer, e iniciei o processo de abertura, né? Quer dizer, eu não sabia que pelo menos metade dessa proteção não era causada pela doença, não era protecionismo, né? Mas era neutralização da doença holandesa, do fato de que países como o Brasil, que exportam commodities, tendem a ter uma taxa de câmbio muito apreciada e precisam neutralizar essa taxa de câmbio, neutralizar essa apreciação para que a indústria seja economicamente viável, para que a indústria situada no Brasil, tanto a nacional quanto a multinacional, não faz diferença, elas tenham condições de competição iguais às que têm as empresas situadas em outros países. E o que aconteceu? Quer dizer, com a abertura, quer dizer, como é que o Brasil neutralizava a sua doença holandesa? Neutralizava com taxas de juros, taxas de câmbio, uma taxa de câmbio apreciada através de tarifas. Quando você aumenta as tarifas, né, de importação, é a mesma coisa que depreciar a moeda para a indústria, né?
essas tarifas neutralizam a inflação e a doença holandesa para efeito de mercado interno, enquanto que os subsídios que aí foram criados pelo Delfim em 67, né, neutralizaram, né, a doença holandesa para efeito de exportação. E o resultado disso foi aquele enorme crescimento que eu já falei, mas no caso das exportações de manufaturados foi uma coisa assim absolutamente extraordinária, porque nós tínhamos nos atrasado nisso quando o Delfim, então, cria o subsídio à exportação, chamava-se Crédito-Prêmio à Exportação, o nome do subsídio dele. Quer dizer, o que aconteceu? A indústria brasileira, em 65, 2 anos antes, representava 6% do total das exportações. Quer dizer, 25 anos depois, em 1990, quer dizer, esse número tinha subido, essa porcentagem, de 6% para 62%. Né? O Brasil era um grande exportador de bens industriais. Depois disso, aí, quando nós desmontamos, né, os mecanismos que neutralizavam a doença holandesa, tanto do lado da importação quanto do lado do mercado externo, da exportação, e o resultado é que essa porcentagem hoje está em 29%, basicamente, quer dizer, caiu para metade. É uma tragédia. E é uma tragédia diretamente relacionada com esse liberalismo econômico. Mestre, conversando com o Beluso, aqui, ele me falou assim, olha, o Beluso, né? Muito bom. Ele falou, a inspiração do Juscelino nos ajudou a criar a Escola de Economia da Unicamp, porque se tratava de organizar o pensamento sobre o desenvolvimento brasileiro, né? É verdade. E a Unicamp foi um ninho, né, de desenvolvimentistas. E eu estou ouvindo o senhor falar aqui, né? O senhor falou, o mundo é outro, mas os desafios, ou eles são os mesmos para o Brasil, ou até piores, né, do que naquela época. Então, assim, a inspiração do novo desenvolvimentismo também passa pelo Juscelino, por esse período todo? Mas sem dúvida, porque o novo desenvolvimentismo tem, quer dizer, entende que, quer dizer, vamos colocar diferente. Quando eu leio as coisas do ISEP, depois vou ler as coisas do Celso Furtado, eu descubro o nacionalismo econômico ou o desenvolvimentismo, né? Então passo a trabalhar fortemente nisso. Quer dizer, eu passei a participar do chamado estruturalismo latino-americano, que eu hoje chamo de desenvolvimentismo clássico. Quer dizer, é o desenvolvimentismo não só latino-americano, do Prebisch, do Furtado, do Rangel, mas é também o desenvolvimentismo de economistas internacionais, como Rosenstein Rodin, como Albert Hirschman, Arthur Lewis, Nurks e outros. Então, e essas ideias, então, que formam o desenvolvimentismo clássico, elas foram dominantes e orientaram todo o desenvolvimento brasileiro nos anos 50, 60 e ainda nos anos 70. Quer dizer, aí nos anos 80, quer dizer, aí nos anos 70, a partir de 69, realmente aparece a teoria da dependência associada. Quer dizer, e a dependência associada se tornou dominante entre os intelectuais brasileiros, o que fez com que esse desenvolvimentismo clássico começasse a entrar em crise. A CEPAL, por exemplo, foi cooptada pela teoria da dependência associada. E aí, quando chega em 1980, acontece uma coisa muito importante, é a virada neoliberal nos Estados Unidos e nos países ricos, quer dizer, com Reagan e Thatcher. Quer dizer, virada neoliberal, porque antes, os Estados Unidos, por exemplo, pode ser surpreendente, mas era um país basicamente desenvolvimentista, por isso que ele não se opunha ao nosso desenvolvimentismo. Quer dizer, os Estados Unidos só baixaram as suas tarifas alfandegárias em 1939, mas ainda depois disso, durante a guerra, eles continuaram, como também os países europeus, a ter uma intervenção moderada mais efetiva na economia, né?
e que dava, quer dizer, dava muito bom resultado. Agora, o que aconteceu foi que, nos países ricos, nos anos 70, houve uma crise, né? E essa crise é que provocou a virada neoliberal, né? O keynesianismo, que era o pensamento dominante, foi substituído pela velha teoria neoclássica ortodoxa. E no Brasil isso aconteceu, e mais amplamente na América Latina, isso aconteceu 10 anos depois, porque os anos 80 também foram anos de grande crise, não só econômica, por causa da grande crise da dívida externa, mais a alta inflação, mas também foram anos de crise política, porque a crise política ajuda a fazer a transição democrática, mas, em seguida, a transição democrática acontece, então, em 85, né, porque os militares realmente não estavam sabendo como enfrentar a crise econômica. Aí, os desenvolvimentistas democráticos do PMDB, que era o meu partido na época, assumem, quer dizer, e fazem o Plano Cruzado. E o Plano Cruzado, primeiro transformou o Sarney e o Dilson Funaro, que era o ministro da Fazenda, meu antecessor imediato, em heróis, né? Agora, em seguida, quando a coisa arrebenta, no final do ano de 86, né? Aí, quer dizer, o Plano Cruzado rigorosamente entrou em colapso, a inflação voltou com toda a força, mais recessão, o diabo, quer dizer, e aí, então, isso criou uma crise política muito grande. E essa crise política que as pessoas não percebem, além da crise econômica, tinha uma crise política que fez que é a única explicação para, quer dizer, que os grandes líderes da transição democrática, o doutor Ulisses, o Mário Covas e o Leonel Brizola, tenham sido derrotados, né, pelo senhor Collor, que não tinha nada a ver com isso, não tinha nada a ver com a transição democrática. E o próprio Lula, né, também foi derrotado, que ainda ficou em segundo lugar, mas longe do Collor. Isso era um sinal de uma crise política muito grande. Então, o novo desenvolvimentismo é uma resposta a toda essa crise, e é um aggiornamento, como falariam os italianos, é um aggiornamento do novo desenvolvimentismo, e agora com uma macroeconomia, porque o desenvolvimentismo clássico, ele tinha uma teoria básica, que era correta, que é a teoria de que para a industrialização para o desenvolvimento é necessária industrialização. Isso é uma coisa interessante, aí, voltando para o Juscelino, é que eu, quando descobri, né, em janeiro de 55, a industrialização brasileira e o desenvolvimento brasileiro, etc., eu passei a encontrar os meus amigos e parentes, tal, eu era um jovem muito discutidor, infernalmente discutidor. Há muito tempo que eu abandonei essa loucura. E eu, então, ficava fazendo uma minha briga, né, contra a tese, que era dominante aqui ainda em São Paulo, de que o Brasil era um país essencialmente agrícola. Agora, quer dizer, quando chega no final da década, quando está terminando o governo Juscelino, isso tinha mudado. Quer dizer, essa ideia sumiu do Brasil. Ela só voltou agora. Desde 1990 voltou, né, com os liberais. Mas, naquela época, sumiu, né? Todo mundo concordou que a industrialização era um enorme sucesso e que era o caminho do desenvolvimento brasileiro, né? E isso foi absolutamente fundamental. Mestre, o senhor falou do Brasil essencialmente agrícola, né? Talvez isso tenha nome e sobrenome, né? Eugênio Goudin, né? Exatamente. É um potentado dessa história, né? E o Goudin, mestre, me parece que ele vai... porque derrotado na prática, né, porque a industrialização vira um sucesso, ele vai se vingar na teoria, né? E os liberais vão ficar perseguindo o Juscelino ao longo de muito tempo, né? Me parece que... quer dizer, mas realmente eles não têm nada a nos oferecer, quer dizer, os liberais econômicos, né? O liberalismo político teve uma coisa fundamental que ofereceu ao mundo, que foi a garantia dos direitos civis, ou do Estado de Direito. Isso é uma coisa que nasce no século XVIII, no final do século XVII já, com Locke, depois com
né, com os filósofos iluministas, né, mas no plano econômico, eles especialmente transformaram o mercado numa instituição milagrosa. Quer dizer, o capitalismo é um sistema econômico que é coordenado por duas grandes instituições. Uma é o Estado, e o Estado aqui, o meu conceito de Estado, o Estado é o sistema constitucional legal, é a ordem jurídica e a organização que o garante, que garante essa ordem jurídica. Quer dizer, então, por que eu estava falando isso? Porque liberalismo. Sim, quer dizer, então, quando a gente pensa nesses termos, quer dizer, o que aconteceu? As duas instituições são fundamentais, quer dizer, para o sucesso do capitalismo. Quer dizer, e qual é a diferença, né? Isso é o que eu chamo da microeconomia do novo desenvolvimentismo. Eu percebi isso na China, olhando o que acontecia na China. Porque o novo desenvolvimento tem muita coisa, está muito baseada na nossa experiência do tempo do Vargas e do Juscelino e depois dos anos 70, mas está principalmente baseada na experiência do leste da Ásia, inclusive a China. E eu percebi lá que, na China, que eles dividem a sua economia, na prática, eles não escreveram sobre isso, que eu saiba, em dois setores. O setor competitivo, naturalmente competitivo, e o setor que é naturalmente monopolista. Quer dizer, e no setor competitivo, a regra básica é o seguinte: dá-lhe mercado, porque o mercado é uma instituição econômica insuperável na coordenação de atividades econômicas competitivas. Agora, no setor não competitivo, onde realmente não há mercado, aí é o contrário, aí dá-lhe Estado. Né? Aí o Estado realmente tem que coordenar todo o investimento nessa área, e muitas vezes a própria propriedade deve ser assim. Essa privatização que está havendo no Brasil é um crime. Né? Então, essas ideias são muito importantes, né? E a gente tem que, né, retomá-las, né? Mas retomá-las num quadro novo, né? Numa perspectiva nova. E o senhor, né, mestre, sempre fala dos preços macroeconômicos, né? Como que a gente os trata bem, né, e os alinha. E sempre que eu leio aquilo, eu falo, nossa, isso aqui me remete à ideia de planejar esses preços, né? Ou ter metas para eles, né? E aí eu sempre completo isso, falando, bom, então isso aqui nos remete a um plano de metas para esses preços macroeconômicos aqui, né? O plano de metas é fundamental para a parte não competitiva, né? Agora, quer dizer, você tentar planejar o setor competitivo é impossível, né? Claro que você tem que ter metas, tem que ter, mas... agora, quer dizer, isso que você está falando é uma coisa... É uma novidade muito importante do novo desenvolvimentismo, que é a sua macroeconomia está baseada na tese de que existem 5 preços macroeconômicos, né? A taxa de juros, a taxa de câmbio, a taxa de lucro, a taxa de salários e a taxa de inflação, e que esses 5 preços o mercado é absolutamente incapaz de coordenar adequadamente. Quer dizer, então é preciso que o Estado procure, né, administrá-los. Não é tabelá-los, não, é simplesmente administrar, porque são também preços e, portanto, são preços que se formam em parte no mercado. Quer dizer, esse é o desafio que os economistas hoje enfrentam. Quer dizer, para isso há uma coisa que quer dizer, há uma crítica, não é, ao FAR. Quer dizer, o que aconteceu no Brasil após a abertura em 1990 foi que logo foi seguida, em janeiro de 92, pela abertura financeira, né? E nós paramos de controlar capitais, as entradas e saídas de capital. Quer dizer, o que aconteceu a partir de então é que a taxa de juros foi colocada num nível muito alto para atrair capitais,
os capitais vieram e o Brasil teve grandes déficits em conta corrente, né, financiados por déficits. Né? Isso foi desastroso, porque isso apreciou a economia e tornou a taxa de lucro dos empresários industriais baixa, se não negativa. Quer dizer, o resultado é essa enorme desindustrialização. Então, quer dizer, o Estado não pode deixar que isso aconteça. Ele tem que intervir com competência. Aí um aluno, uma vez, quando eu falei sobre isso, perguntou, mas o senhor está defendendo o tabelamento dos lucros? Eu falei, de jeito nenhum, nada de tabelamento de nada. Quer dizer, eu estou defendendo é que eu preciso olhar para os lucros, não é? Porque o capitalismo é movido pelo lucro. O capitalismo é movido pelo investimento público e o privado. O investimento público é muito importante e foi abandonado no Brasil. Mas, além disso, você precisa do investimento privado, que é o mais importante. E esse investimento privado precisa ter perspectivas de lucro satisfatórias. Isso é um conceito básico de qualquer ciência econômica, qualquer teoria econômica. Mestre, o senhor também tem se notabilizado por reposicionar o imperialismo como um problema que a gente tem que resolver hoje, né? Isso. E eu me lembro que o Juscelino rompeu com o FMI, né? Teve um momento de afirmação da nossa soberania, né? E o FMI, ao longo de muitos anos, foi uma manifestação desse imperialismo aqui dentro, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho lá para trás, né? Dessa manifestação do imperialismo lá e como o imperialismo se manifesta hoje aqui, né? O imperialismo se manifesta fundamentalmente através da hegemonia ideológica e, portanto, de nos vender, quer dizer, ou nos pressionar, né, para que a gente adote políticas econômicas liberais. Quer dizer, quando o liberalismo se torna dominante nos Estados Unidos e depois nos demais países ricos, em 1980, o que acontece? O Banco Mundial, que era uma organização desenvolvimentista, era também um ninho de economistas desenvolvimentistas, muda completamente de rumo e é transformado no agente das reformas neoliberais, né, pelo governo Reagan, né? E o seu ministro da Economia, James Baker. Quer dizer, o resultado desse fato, né, então, faz com que a taxa de lucro nas empresas brasileiras industriais caíram muito. Né? Quer dizer, nós não demos atenção devida ao problema dos 5 preços macroeconômicos. Quando a gente olha um pouquinho melhor a própria macroeconomia keynesiana, ela foi muito importante. Keynes, a meu ver, foi o grande economista do século XX, sem nenhuma dúvida. E Keynes no meu entendimento, um desenvolvimentista, porque ele defende uma intervenção moderada do Estado na economia. E ele defendeu, né, a administração da taxa de juros, né, e da taxa de inflação, né, que depois, hoje, todos os bancos centrais fazem isto. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que é preciso acrescentar, né, o problema da taxa de câmbio, né, porque essa coisa dos 5 preços macroeconômicos tem uma origem. Quer dizer, quando em 1990, né, surgiu, na verdade, começou no final de 1980, surgiu, né, entre os desenvolvimentistas uma nova geração de economistas. E essa nova geração de economistas estudou, né, os países do leste da Ásia. E lá verificou que esses países tinham política industrial. E que a política industrial tinha sido fundamental no caso do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan, que foram os países que eles estudaram inicialmente. Então, os desenvolvimentistas passaram a acreditar que tudo se resolveria no mundo, né, com política industrial. Né? E isso caracterizou, por exemplo, o governo Lula. Né? Eles acharam que ia resolver tudo com... E eu me tornei um grande crítico disso, porque eu disse, não, eu sou absolutamente a favor de política industrial, sempre fui, né?
Mas a política industrial não prescinde, porque aí eu me perguntei, espera um pouquinho, e esses países, como é que era a macroeconomia deles? Como é que era a taxa de câmbio? Era sempre competitiva. Como é que era a taxa de juros? Era sempre baixa. Né? Como é que era a taxa de inflação? Era sempre muito baixa. Quer dizer, como é que eram os salários? Cresciam com a produtividade. Então, quer dizer, mas isso acontecia porque os governos faziam... porque os governos faziam políticas para isto, né? Muito ativamente. Então, eu falei, então, nós precisamos fazer também isto. Quer dizer, nós estamos... É um erro ficar só falando em política industrial. Política industrial é muito importante, mas é fundamental que os 5 preços macroeconômicos se procure colocá-los num nível certo, um nível que é compatível com o desenvolvimento. Aí vem uma questão, mas o que é a taxa de câmbio certa? Isso foi também uma novidade muito grande do novo desenvolvimentismo. A taxa de câmbio certa é a taxa de câmbio que não é a taxa de câmbio que o mercado define. Isso é a definição ridícula dos liberais. A taxa de câmbio certa é a taxa de câmbio que torna competitivas as empresas industriais do país que utilizam a melhor tecnologia existente naquele setor e naquele tipo de projeto. Né? É isto, quer dizer, então, e o que acontece é que quando você tem, quando a taxa de câmbio fica apreciada, e há 2 razões fundamentais porque a taxa de câmbio tende a ser apreciada em países como o Brasil. Uma, né, quer dizer, que eu já falei rapidamente, é que é a doença holandesa, não neutralizada. A outra, quer dizer, é uma novidade grande do novo desenvolvimentismo, que é a tese de que são os déficits em conta corrente, ou é a tese de tentar crescer com poupança externa. Eu sempre me lembro, na primeira reunião, né, do Ministério, no governo do Fernando Henrique, em 95, eu não estava na área econômica, eu fui excluído da área econômica, né, mas fiquei na área administrativa, que foi uma coisa muito interessante para mim, muito importante. E eu me lembro bem de o Fernando dizer o seguinte: olha, agora nós temos uma estratégia de crescimento, nós vamos crescer com poupança externa, porque agora nós temos crédito, né, e podemos fazer isto. Aí, quando eu comecei a estudar o novo desenvolvimentismo, eu comecei por aí, aliás. Isso é 2001, eu estou no Fórum Nacional do Veloso, e aí, então, tinha um economista que estava falando alguma coisa sobre a taxa de câmbio, eu não me lembro o que era, mas eu me pergunto, mas espera um pouquinho, o que aconteceu com a política de crescimento com poupança externa do Fernando Henrique? O crescimento não veio. O que aconteceu? Né? Porque, de fato, em 1994 e nos anos anteriores, a conta corrente do país, a conta corrente é a conta comercial mais os serviços, não inclui os capitais, naturalmente. Então, a conta corrente do Brasil estava zerada. Por quê? Porque ninguém tinha confiança em emprestar dinheiro para um país que tinha inflação de 40% ao mês, era uma coisa assim alucinada. Agora, depois do Plano Real, que foi um enorme sucesso, né, uma política heterodoxa, baseada na teoria da inflação inercial, depois disso, né, é claro que depois... O crescimento com déficit, o senhor estava falando? Sim. Então, depois disso, então, o que o novo desenvolvimento passou a defender, então, foi essa a ideia de que você não deve ter déficit em conta corrente. Portanto, não deve crescer com poupança externa. Portanto, que o desenvolvimento se faz com o próprio capital. Né? Isso era uma coisa que o Nurks, um economista importante, dizia nos anos 50, e foi o título de um livro que o meu grande tio,
Alexandre Barbosa Lima Sobrinho, um grande nacionalista também. Ele escreveu um livro, publicou um livro sobre o Japão, que é muito bom, lá de 1980, mais ou menos, cujo título é Japão, o capital se faz em casa, né? Porque lá foi rigorosamente isso. Quer dizer, e qual é a tese, então, quer dizer, e por que a taxa de câmbio aprecia, os déficits em conta corrente apreciam a taxa de câmbio no longo prazo, enquanto houver o déficit? Por um motivo muito simples, de oferta e procura. Quer dizer, porque na hora em que você resolve, né, como é o caso dos brasileiros, que um déficit em conta corrente de 3% do PIB, se for financiado em mais ou menos 70% por multinacionais, e você vive no melhor dos mundos possíveis, no mundo do Dr. Pangloss. Quer dizer, eu disse, isso é uma loucura. Parece verdade, né? Parece verdade porque, digamos, tem uma frase também que é muito comum, é mais que natural que países ricos em capitais transfiram seus capitais para países pobres em capital, ou que países pobres em capital queiram ter o capital dos países ricos. Lindo, né? Mas só que isso não é verdade. Quer dizer, isso não é verdade porque quando você entra em déficit em conta corrente, né, você passa a ter entradas de capital adicionais maiores que as saídas. Isso provoca necessariamente uma apreciação cambial. Né? E a apreciação cambial, então, vai estimular o consumo e desestimular o investimento. Né? É uma coisa absurda, mas foi o que aconteceu no Brasil. É o que tem acontecido sistematicamente no Brasil. Uma coisa curiosa, só que é bom dizer, é o seguinte: a teoria novo desenvolvimentista diz que em países em desenvolvimento, a taxa de câmbio tende a ser cíclica. Quer dizer, ela se deprecia nas crises e depois ela volta a se apreciar e aí fica durante vários anos num piso, uma taxa de câmbio piso, que envolve déficit em conta corrente, e o país vai se endividando, até que, num determinado momento, os credores internacionais perdem a confiança, né? Apesar dos belos juros que estão cobrando, e aí surge outra crise. Então, o último ciclo brasileiro, houve uma grande crise cambial, uma crise financeira no Brasil, em 99, no final do primeiro governo Juscelino. Essa crise não foi resolvida no segundo governo. O governo Fernando Henrique, né? Fernando Henrique, em 99, o governo Fernando Henrique. Essa crise não foi resolvida nos 4 anos seguintes, e em 2002, a crise se agravou, e a depreciação, que continuava alta, e a taxa de câmbio se depreciou muito. Mas aí, então, de acordo com a teoria, né, a taxa de câmbio se comportou como previsto e voltou a se apreciar, ficou muito apreciada, absurdamente. Esse foi o grande problema do governo Lula entre 2007 e 2014. Agora, em 2014, né, no segundo semestre, basicamente, de 2014, os credores perdem a confiança, não só externos, mas também internos, e você tem uma crise financeira e a taxa de câmbio se deprecia. Aí, o que acontece é que essa taxa de câmbio se deprecia e continua depreciada até hoje. Quer dizer, mas não devia ter voltado a se apreciar, como diz a teoria? Não. A teoria não... Quer dizer, enquanto o Brasil estiver em crise, e o Brasil entrou numa crise muito grave em 2014 econômica, era também uma crise política desencadeada pelas manifestações de junho do ano anterior, de 2013, e estão até agora, nós estamos em crise, e ninguém tem confiança nesse país, nem nacionais, nem estrangeiros, então ninguém investe. Quer dizer, e os economistas liberais dizem, bom, mas, quer dizer, assim que essa crise sumir, né, a taxa de câmbio volta para o lugar certo. O lugar certo, para mim, é R$ 5 por dólar.
o lugar certo para eles, né, porque é o que equilibra a conta corrente deles e torna... é R$ 4 por dólar, se não menos. Samuel Pessoa falou em 3,5. Quer dizer, então, os empresários sabem disso, que é essa ideia, e, portanto, quer dizer, que o governo não se dispõe a realmente manter a sua taxa de câmbio num nível competitivo, e o resultado é que não investem, e a crise continua, econômica e política. Um dia nós saímos dela, esperamos. Mestre, a gente está quase chegando aqui no final. Então. Eu ia fazer a última pergunta, mas como o senhor falou de um nome que é um gigante da nossa história, da nossa nação, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dele, que é o Barbosa Lima Sobrinho. O senhor falou que é seu tio, ele foi do PSD, foi governador, ele só por si é uma história, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa figura, enfim, se o senhor tiver também a relação dele com o Juscelino, qualquer pista aqui vai ser muito boa, e esse depoimento sobre ele, né? Então, o Barbosa Lima Sobrinho foi meu tio, porque ele era casado com a minha tia Maria José, irmã do meu pai, a irmã mais velha do meu pai. De forma que eu o conheço desde menino, né? Inclusive, o tio Barbosa, como nós chamávamos, ele tinha, e a tia Maria José tinham 2 filhos da mesma idade que nós, que eu e o meu irmão, Silvio. De forma que nós muitas vezes íamos participar, tínhamos férias em julho, né, no Rio de Janeiro, na casa deles, lá no Botafogo, né, ou então em São Paulo, né, com menos frequência. E então eu sempre via o tio Barbosa lá, a sua enorme biblioteca, né, a sua farda de ex-presidente de membro da Academia Brasileira de Letras. E, em 1950, ele foi eleito governador de Pernambuco. Depois de quase um ano de luta para garantir a sua eleição, porque, afinal, conseguiu. E, então, ele nos convidou a mim e ao meu irmão, que tínhamos 15 anos nessa época, mais ou menos, a passar o mês inteiro lá em Pernambuco. Nós fizemos uma grande viagem pelo interior de Pernambuco, Paraíba, interior de Pernambuco, chegamos até o sul do Ceará, né? Foi uma viagem extremamente interessante que nós fizemos, né, dentro da comitiva do Barbosa Lima. Quando ele voltou ele foi constituinte, isso antes, foi deputado constituinte em 46, e quando ele voltou do governo de Pernambuco, creio que foi em 52, ele voltou para o Rio de Janeiro, onde ele morava, e ele, então, se tornou advogado da prefeitura. E fez uma luta contra, né, a Light muito grande, né? E aí que o nacionalismo dele se tornou muito forte, né? E porque também ele era amigo do Getúlio. E depois, quando o Juscelino é eleito, ele continuou, né, dando apoio ao Juscelino agora. Ele foi, durante muitos anos, também presidente da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa, e participou das manifestações contra a ditadura, né, em muitas ocasiões, e há uma vez que ele participou de uma dessas manifestações, e antes que ela terminasse, ele foi se retirando. E aí um repórter perguntou para ele, mas por que o senhor está saindo agora? Porque eu não tenho perna para correr, se tiver que sair de uma hora para outra. Quer dizer, e ele foi, em 1974, o PMDB, que era o partido de oposição, resolveu lançar Ulisses Guimarães como candidato no colégio eleitoral, era uma candidatura, né, apenas simbólica, e o candidato a vice-presidente escolhido foi o Barbosa Lima Sobrinho, né? Então, ele foi candidato à vice-presidência, né, contra os militares.
Foi uma grande figura, era um homem simpaticíssimo ao mesmo tempo, mas foi uma grande figura do Brasil, né, e da construção desse país, né, com a qual ele participou muito ativamente. Mestre, última pergunta. O senhor tem um livro, né, organizado em homenagem ao Celso Furtado, Isso. Que remete à esperança, né? Está no título, né? Na verdade, o senhor acabou de falar aqui também nessa entrevista, né? Nós temos esperança no nosso país. O senhor acabou de falar do Barbosa Lima Sobrinho, né? E isso me remete ao próprio sentimento do Juscelino, né? Que é pura esperança, né? Então eu queria ouvir o senhor falar um pouquinho sobre o futuro, né? Juscelino, esperança, o futuro. Eu confesso que eu não ando muito otimista, né? Porque eu vejo uma enorme dificuldade, não apenas das elites, mas também da própria esquerda, a entender os problemas do Brasil. Quer dizer, eu fiquei mais animado em 2018, porque quando chegou em dezembro de 2017, eu resolvi telefonar para o Ciro Gomes e o Fernando Haddad. Telefonei para os dois e disse, olha, eu estou desenvolvendo uma teoria que é uma teoria que renova muito fortemente o pensamento econômico e o pensamento do desenvolvimento. Tem um diagnóstico e tem uma política muito importantes. Então, eu gostaria que vocês me reservassem em janeiro uma tarde para eu explicar para vocês. E depois eu ofereço, a dona Vera oferece um jantar, né? Eles vieram, os dois juntos, né? E ouviram a minha aula. E ficaram muito interessados, né? De forma que, quando eles depois foram a minha chapa para aquela eleição era Ciro de presidente e Fernando Haddad de vice. Infelizmente não deu, né? Os dois foram candidatos à presidência, os dois, nos seus programas, utilizaram ideias do novo desenvolvimentismo. Quer dizer, para o Brasil voltar a crescer, né, eu acho que essas ideias precisam ser retomadas, né? Será que isso vai acontecer? Eu espero que sim, né? Mas, quer dizer, a esperança, né, eu sou sempre uma pessoa em que a esperança nunca morre, que a esperança é uma virtude, e é uma virtude cívica, né? Então a gente não pode, né, desesperar. Mas a gente tem que ser realista e ser muito crítico das nossas elites. As nossas elites têm se revelado de uma mediocridade infinita, e esperar que, quand même, apesar de tudo, né, nós consigamos retomar o caminho do crescimento, e um crescimento agora com diminuição da desigualdade, que continua sendo um problema fundamental, e com proteção do ambiente, né? Hoje não faz o menor sentido você ser desenvolvimentista se você não estiver também preocupado em maior igualdade, que é possível, e em proteger o ambiente, o que, novamente, é possível, e proteger bem protegido. Mas, para isso, né, aí vem os ambientalistas e dizem, mas espera um pouquinho, todo o problema é o PIB, né? Todo o problema é o crescimento. E tem uns que defendem o decrescimento, veja só. Isso é um absurdo. Por que é um absurdo? É claro que, se você quiser voltar para o tempo das cavernas, ou dos indígenas, né, na floresta, tudo bem. Então, mas se esse não é o objetivo, se esse objetivo é ridículo, não faz o menor sentido, então você tem que realmente controlar, né, o ambiente, impedir o aquecimento global, que está ameaçando a sobrevivência da humanidade. E, para fazer isto, né, quais são os países que melhor protegem o seu ambiente? Não são os países pobres, são os países ricos da Europa, do norte e do oeste, e do oeste da Europa, né? Quer dizer, são países ricos e que podem, então, fazer todos os grandes investimentos necessários para mudar a matriz energética, para mudar a forma de alimentação das pessoas, né? Diminuir, né, a parte de carne na alimentação, enfim, os investimentos aí são fundamentais. Então,
o desenvolvimento econômico continua importante, mas agora ele tem que ser um desenvolvimento sustentável, do ponto de vista não só econômico, mas social e ambiental. Mestre, eu quero agradecer a sua gentileza de ter me recebido aqui para essa entrevista. Quero falar aqui na mesmíssima linha que o presidente Juscelino foi uma inspiração para a gente pensar o país. A sua, enfim, batalha incansável por sacudir os quadros da nossa preguiça mental aqui e colocar a nação no centro da nossa reflexão e do nosso sentimento também é uma grande inspiração, mestre. Então, eu agradeço certamente por mim, mas por muitos outros que tomarão conhecimento dessa entrevista aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado, Alessandro. Foi um prazer conversar com você. Prazer meu. Um grande abraço, mestre. Abraço.